Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou a Sol e nesse canal nós falamos sobre livros, fazemos unboxing, resenhas, vlogs e muito mais. Hoje, como vocês viram aí, eu vou fazer uma tag, porque uma pessoa deixou nos comentários que seria muito legal ter uma tag, eu vou deixar o comentário da pessoa aqui embaixo, que no caso a de hoje vai ser sobre livros que eu não recomendo para pessoas que gostam de finais felizes. Não é que eu não recomendo os livros, pelo amor de Deus, não é isso. Alguns desses livros são um dos melhores que eu já li. São livros muito bons, mas que são livros que têm finais tristes, ou trágicos, ou frustrantes. Que são coisas que ou a gente não estava esperando que o final fosse desse jeito, ou que o final é tão triste que faz a gente pensar e repensar a nossa vida. Tipo, poxa, o que eu tô fazendo? É nesse nível, sabe? Enfim, então eu vou mostrar pra vocês 8 livros aqui que eu separei. Alguns deles são opiniões minhas, tipo, que eu considero que são finais ruins, mas enfim. Vocês deixem aí nos comentários se vocês concordam comigo, se não concordam. E vamos lá pra nossa tag. Pessoal, vamos lá. Como eu tinha dito pra vocês, eu separei 8 livros. E nós vamos começar pelo Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse livro é de Lima Barreto. E como vocês podem ver pelo título, Triste Fim de Policarpo Quaresma, você já sabe que o livro, quando você pega ele, você sabe que ele vai ter um final triste. Por que ele está aqui? Porque apesar de você saber que vai ter um final triste, o final é frustrante. Tipo, você sabe que vai acontecer alguma coisa com ele, mas você não sabe o quê. E durante toda a história, o Policarpo Quaresma, que é o personagem principal, ele fala sobre o Brasil, que ele ama o Brasil, que ele queria que nosso idioma não fosse o português, porque o português vem de Portugal, né? Ele queria que nós tivéssemos um idioma nativo daqui, que é o falado pelos indígenas. Ele fala como ele adora as nossas tradições, como ele adora as nossas cantigas, e o tempo inteiro ele é Brasil, 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 Brasil. Tudo para ele é o Brasil é tudo na vida dele. Então, todo o livro, ele é devoto, vamos dizer assim, ao Brasil, e tudo que ele quer fazer é para tornar o Brasil um lugar melhor. Ele é uma pessoa, vamos dizer assim, que não tem política no meio, mas ele se envolve com alguns políticos e as coisas acabam não dando certo. E o final dele é frustrante porque ele é condenado e a condenação dele, a justificativa, é que ele traiu o Brasil, que era a última coisa que ele faria na vida dele. Ele jamais, nunca, em nenhuma hipótese, faria alguma coisa que fosse para denegrir o nosso país. Só que ele é acusado assim, e ele acaba morrendo, sendo que a alegação foi que ele traiu o país. Então é um final meio frustrante, porque você imagina que vai dar tudo errado, sim, só que você não imagina que o motivo vai ser pela coisa que ele mais amava. É como se você dissesse: ah, o meu sonho é viajar para tal país e você morresse no avião. Entendeu? É nesse nível, tipo, você não consegue chegar lá, não consegue realizar o seu sonho, você morre indo realizar o seu maior sonho. É tipo isso, é mais ou menos isso que acontece no livro. O tempo inteiro ele fala que esse é o sonho dele, não sei o quê, e ele morre antes de ver o Brasil, tipo, crescendo e tal, e ele morre pelo sonho dele, por causa do sonho, que é tentando fazer o Brasil crescer. Então eu achei um final muito triste para ele, apesar de saber que seria, mas achei muito frustrante também saber que o motivo da morte dele é por causa que ele traiu o Brasil, né? Enfim, vamos para o próximo livro. Esse daqui, muitas pessoas podem não concordar comigo, mas eu acho um absurdo. É Senhora, é de José de Alencar, eu sempre esqueço. E o livro é o seguinte: essa é a mulher, que é a personagem principal, ela é uma senhora da sociedade. Então, por isso que ela tem esse nome, né? Ela é rica. E acontece que o livro todo é falando sobre como ela é bonita e não sei o quê, ela tem riqueza, mostra ela no meio da sociedade, como é que as pessoas a veem e que muitos homens são interessados nela pela beleza ou pela riqueza, etc, etc. Aí, o que acontece? Ela casa com uma pessoa, um cara, e no início ela meio que humilha ele. Meio não, ela humilha ele. Só que tem um motivo, é porque ele queria casar com ela pelo dinheiro. Aí o que acontece? Tem toda uma história que eu não vou explicar. E a gente tá aqui só pra falar do final. Inclusive aqui tem muitos spoilers, né? Se você está nesse vídeo, você sabe que vai ter spoiler. Enfim, no final, ele, que é o marido dela, vai embora. Aí ele tá saindo de casa, na verdade. Ele tá indo, ela tá lá, eles têm essa seguinte conversa. O nome dele é Seixas, tá? Aqui. É todo naquele português mais antigo, então eu vou traduzir aqui. Ela fala: ah, se você quer dizer alguma coisa, me diga logo. Eu tô dizendo assim, tipo, só pra não ler o texto inteiro.
Aí ele diz, tá certo, então eu vou embora. Aí ele quer ir embora, tipo, se divorciar dela, né? Que não tem bem um divórcio, mas enfim. Ele quer que ela vá pra outro país, pra ninguém ficar suspeitando que não tem mais nada entre eles e não sei o quê. Aí ela fica tipo, não, não vai embora e não sei o quê. Aí ela se ajoelha perante ele. Aí ele fica tipo, o que você tá fazendo? Ela, não, eu te amo, eu sei que eu te humilhei, não sei o quê, mas eu te amo e não sei o quê. Ele, não, eu vou embora. A sua riqueza separou a gente, nós não poderemos ficar juntos nunca e não sei o quê. Aí quando ele tá indo embora, ela levanta, pega um papel, tipo um envelope, entrega pra ele. Aí ele diz, o que é isso, Aurélia? Que é a senhora da capa, né? Aí ela responde, meu testamento. Ela despedaçou o lacre e deu a ler a Seixas o papel. Era efetivamente um testamento, em que ela confessava o imenso amor que tinha ao marido e o instruía de seu... Meu Deus, eu não sei ler. Instituía seu universal herdeiro. Então, tipo, o que aconteceu? Ele tava pra ir embora da casa, não queria mais nada com ela, disse que a riqueza tinha separado eles, não sei o que, lá, e que não tinha mais amor. Aí ela, tá certo, levantou, pegou um testamento, mostrou pra ele que no testamento só ele era o herdeiro de todo o dinheiro que ela tinha. Aí ele começa a chorar. Aí ela faz, essa riqueza causa-te horror? Sei, será se causa-te horror? Aí, pois faz-me viver, Fernando. Tipo, ela quis dizer que, tipo, você não queria ser rico? Então é só eu não morrer, tipo, tem uma longa vida comigo e tal, que quanto mais tempo a gente viver junto, mais distante dessa riqueza você vai ficar. Mulher, sério, tipo, ele tava pra ir embora, você entrega um testamento dizendo que toda a sua riqueza vai ser dele quando você morrer, e do nada ele resolve ficar com você. Será se isso é amor? Aí acontece que ele realmente fica com ela, né? As cortinas cerram-se e as áureas da noite, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, diz que eles ficaram juntos. Acabou. Aí eu fiquei, não é triste, mas é um pouco frustrante, porque ele tava pra ir embora. Ele só ficou por causa do dinheiro. Tipo, você pode dizer, não, Sawara, mas eu interpretei isso como um final romântico. Tipo, ele diz, não, mas o que separava a gente era a riqueza, e agora que não tem mais esse impedimento, vamos viver juntos, e só quando você morrer eu vou ter esse dinheiro. Não, mas sinceramente, se uma pessoa tivesse me deixando, me abandonando, e eu dissesse, não, fique, ou eu tenho um testamento e você é meu único herdeiro e a pessoa ficasse? Sério? Tipo, gente, não, eu acho isso muito frustrante, né? Mas se alguém acha isso romântico, tudo bem, a pessoa tem a sua opinião, inclusive coloquem aí nos comentários se vocês acham que isso é frustrante ou não. Vamos para o próximo livro, que é o conhecidíssimo A Culpa é das Estrelas, né? Do John Green. O que faz esse livro ser triste? Eu não sei se todo mundo já leu, mas eu acredito que pelo menos o filme todo mundo já deve ter visto. Esse filme fala da Hazel, né? Que ela tem câncer, mas eu não vou resumir toda a história aqui. Enfim, ela tem câncer e ela conhece um garoto que é o Gus, que também tem câncer. No final da história, você imagina que pode ser que aconteceu alguma coisa com ela, porque o tempo inteiro ela fica dizendo que é difícil o tratamento, não sei o quê, que nunca se sabe, que os pais ficam preocupados e tal. Então você imagina, talvez aconteça alguma coisa com ela. Só que acontece com ele, com o Gus. E ele morre assim muito de repente. E as fases dele indo, tipo assim, dele morrendo, é muito triste, porque ele começa a já não ter muita consciência do próprio organismo, então ele faz xixi na própria roupa e não sei o que, e ele fica se sentindo envergonhado porque ela é a namorada dele, e ela tá vendo essa situação, né? E ele não pode evitar, e aí ele fica meio triste, e aí eles pedem pra fazer, ela faz, tipo, ela e o melhor amigo dele fazem uma cartinha pra ele e vão fazer, tipo, um enterro, porque ele queria ver antes de morrer, né, óbvio, o que eles iam dizer no enterro. Então ele pediu pra eles lerem essas cartas antes, e é uma coisa super emocionante, assim, porque ele já sabia que ia morrer, sabia que não tinha mais chance. E quando ele realmente morre no final, você fica tipo, poxa, sério? Eu sei que a vida real tem dessas, e muitas pessoas morrem por vários problemas de saúde, eu entendo. Mas é triste, tipo, não é um final de uma história que você diga, nossa, teve um final interessante, mas é uma coisa que A Culpa das Estrelas fala, porque o livro favorito da Hazel, ele é um livro em que a garota, ela termina, tipo, deixa eu explicar no início, que eu acho que vocês não estão entendendo. Ela tem um livro favorito, a Hazel. Nesse livro, o livro termina com a menina no meio de uma frase. Aí é o livro favorito dela e ela comenta que acha interessante isso, porque na vida real, a vida termina assim, no meio de uma frase. Às vezes, sabe quando você tá assistindo um filme?
e o personagem tá lá morrendo e dá tempo dele falar tudo pro outro personagem, tipo assim, é um pai, aí o pai tá morrendo, aí ele faz, ah, meu filho, eu te amei muito, e eu quero dizer tal coisa, e ele diz uma coisa importante que vai tipo, resolver um problema lá na frente no filme, ou uma coisa assim, enfim, dá tempo dele se despedir e tal. No livro da Hazel, que é o livro favorito dela, a protagonista não termina o que ela tava falando, é como se ela estivesse falando assim, e eu acho que morreu. Você não sabe o que ela acha, ela morreu, morreu ali. E na vida é assim, às vezes as pessoas morrem do nada, você não tá esperando, você recebe uma ligação e diz fulano morreu, você fica, quê? Né? Eu entendo, achei interessante essa abordagem, mas acho triste. Principalmente porque eu adorava o Gus, né? É maravilhoso, maravilhoso, enfim. Achei muito triste, e no filme também foi muito triste, só que no livro é pior. Porque você vê toda essa transição dele e tal, tipo, ele morrendo, né? Tipo, ficando mais debilitado, enfim. E no final, quando depois que ela chora horrores e conversa com o pai sobre isso e não sei o quê, aí ela fala assim: ela lê uma cartinha que ele deixou para ela, e a última coisa que tem no livro é ela lendo essa cartinha. Aí ele diz: não dá para escolher se você vai ou não se ferir nesse mundo. Meu velho, mas é possível escolher quem vai feri-lo. Eu aceito as minhas escolhas. Espero que a Reis eu aceite as dela. Aí ela fala, eu aceito, Augustus, eu aceito. Termina assim. Só que, tipo, apesar da última frase não ser a frase mais triste, esse último capítulo, ele é muito triste. Sabe? É tipo, ela chorando e querendo meio que aceitar que ele morreu, mas sem aceitar, sabe? Enfim. Só o fato dele ter morrido pra mim, isso já torna esse livro triste. Agora vamos para o próximo. O próximo, que algumas outras pessoas podem não concordar comigo, é Nárnia. Nárnia são crônicas, né? São 7 livros no total. Esse aqui é o volume único. Tem os livros individuais também. Mas eu comprei essa porque eu achei mais prático. Faz muito tempo que eu li, inclusive. Só que é o seguinte, no último livro de Nárnia, cada um deles tem personagens que não necessariamente estão em outras histórias, certo? Mas todo mundo que viu o filme sabe que tem o Pedro, a Susana, a Lucy e o Edmundo. Que eles são basicamente os que todo mundo conhece. Eles aparecem no final. Só que tem o seguinte, no final, que é o último livro, que é o 7º, tá tendo uma super guerra em Narnia, não sei o quê. Aí tem toda uma reviravolta lá que eu também não vou explicar, porque aí ia ser muito comprido esse vídeo, é só mesmo pra falar do final. Acontece que a Lucy, ela toda vida, quando elas estão pra ir embora de Nárnia, aí ela sempre pergunta, ai, a gente não pode ficar mais? Acontece isso nos filmes também. Ela faz, ah, Aslan não queria ir, não sei o que. Ele, não, quem sabe Nárnia precisa de você novamente no futuro e tal. E aí eles vão embora pra Londres, que é onde eles moram, né? Só que dessa vez, no último, ela pergunta, ah, Aslan, a gente já tem que ir? Aí ele fala, dessa vez, ele diz, não, vocês podem ficar. Aí é tanto que ela fica meio chocada, né? Tipo, todo mundo fica meio chocado, porque tá a Lúcia, tá o Edmundo e tá o Pedro lá. E outros personagens que aparecem nas outras histórias que eu não vou falar. Enfim, eles estão todos lá, eles ficam, ué, a gente pode ficar nessa vez? Eles podem. Mas por que eles podem? Porque eles morreram, Aslan explica pra eles que eles morreram num acidente de trem. Então, tipo, eles estavam num vagão, todos eles, com outras pessoas também, né, no vagão, lógico. O trem bateu, todos eles morreram, não sobreviveu ninguém, e aí eles meio que foram pra Nárnia, então eles estão mortos. Então, tipo, pra mim isso não é um final legal. As pessoas podem dizer, ah, mas é como se eles tivessem ido pro céu. Você pode julgar assim, né? Mas eu não acho isso um final legal, porque pense bem, a Susana não tava lá. A Susana não estava no trem, a Susana ficou sozinha, ela perdeu a família inteira. Os pais deles morreram também. Então ficou a Lúcia, o Edmundo, o Pedro e os pais, todo mundo em Nárnia e a Susana sozinha na Terra, sem entender o que tinha acontecido. Então, para ela, a família dela inteira morreu no acidente de trem, ela tá sozinha. Sabe? Não é só isso, tipo, o fato dela tipo, eles não terem colocado um final decente pra Susana, porque eles simplesmente explicam que ela não veio pra Nárnia porque ela começou a se interessar por rapazes. Oxe, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo, agora pronto, porque ela namora, ela não acredita mais em magia, não é mais digna de ir pra Nárnia, sabe? Tipo, o final da Susana eu achei um absurdo. Primeiro porque ela diz que, tipo, garotas quando crescem começam a pensar só em maquiagem em homens, que eu acho isso um absurdo, né? Mas enfim, além dele dizer isso, tipo, ele dá um final triste pra ela. Ela perdeu a família inteira. E, tipo, o pessoal que morreu, morreu, né? Tipo,
Não tem nem o que dizer, tipo, tudo bem, eles estão em Nárnia, eles estão todos juntos, mas eles estão mortos. Então, tipo, a gente nem sabe, porque teoricamente Nárnia existe, né? Tipo, nos livros Nárnia realmente existe. É tanto que tem alguns momentos que alguns personagens vêm pro nosso mundo, que eles são de Nárnia e vêm pro nosso mundo, mas a gente não sabe se Nárnia existe mesmo. Então pode ter sido tudo um delírio da cabeça das crianças, tipo, vai que, tipo, imaginação. Obviamente que o que dá a entender na história é que Nárnia é real e que não era imaginação deles, tanto que eles vão pra lá várias vezes, até depois de crescidos, que teoricamente eles não seriam mais crianças, não iriam mais imaginar, né? Então, vamos supor que Nárnia realmente seja real, ela existe mesmo. Mesmo assim, eles estão mortos. Então, o que eles estão lá é em forma espiritual, né? Tipo, eles vão viver em Nárnia em forma espiritual e Susana vai ficar sozinha no mundo dela. Quando ela morrer, ela não vai pra Nárnia. Porque o que deu a entender é que Susana não é mais bem-vinda em Nárnia. Então, tipo, vai ficar toda a família dela lá e Susana sozinha. E quando ela morrer, o espírito dela vai pra algum lugar que eu não sei aonde. E eu achei um final muito triste pra ela e muito triste para as outras pessoas, que apesar delas estarem de boas em Nárnia, estão mortas. Então eu achei, assim, meio chocante quando eu li esse final. Não era uma coisa que eu tava esperando. E pra mim foi um final triste dessa série. Até porque Nárnia se acabou no final, né? Eles foram pra tipo, o país de Aslan, sabe? Que seria tipo um céu. Nárnia seria, tipo, a terra deles. Nárnia deixou de existir. Então eu achei, tipo, tudo muito triste, assim. Teve muita guerra, Nárnia acabou, todo mundo morreu, Susana ficou sozinha. Achei triste, mas muitas pessoas acharam que esse foi um final feliz, então vai de cada um, né? Pra mim não foi. E o próximo é Memórias Póstumas de Brás Cubas, nessas duas edições. Essa daqui é a versão ilustrada, ela é infantil. Vou só mostrar aqui pra vocês porque eu acho muito fofinha. Ó, ela é toda assim, tem uma textinha bem resumida, né, pra criança. Só que eu acho muito fofo, e daí eu ganhei essa daqui de presente. Eu meio que pedi, implorei a pessoa, por favor, me dê essa daqui no meu aniversário, por favor. Eu ainda tava no ensino médio, e a pessoa me deu. Obrigada, amiga querida. Enfim, e esse daqui é o livro normal, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, todo mundo sabe, escrito pelo maravilhosíssimo Machado de Assis. Nunca errou, nunca errarás, homem maravilhoso. E essa história ela é muito boa. O livro, inclusive, quem não leu, eu recomendo muito. É incrível, de verdade. Só que, vamos lá, um final triste. O final dele, ele é o seguinte. Eu vou ler essa parte pra vocês e eu explico mais ou menos assim por cima, tá? Entre a morte de Quincas Borba, que é um personagem desse livro aqui, que inclusive tem um livro separado, que eu vou falar dele também, e a minha, porque Memórias Póstumas, então ele está narrando a vida dele toda e a morte também, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. A principal deles foi a invenção do emplasto, Brás Cubas e não sei o que, aí ele começa a citar algumas coisas que ele fez, aí depois ele termina, né? Esse último capítulo é todo de negativas, então ele não tem nada positivo para falar da vida, no caso. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Então aí você já tá vendo, né? Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me uma boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Então, para ele, a única coisa que foi até, vamos dizer assim, vantajosa é que ele tinha dinheiro, então ele não precisava ficar trabalhando e se matando de trabalhar para poder comprar comida. Ele tinha dinheiro suficiente para fazer o que ele quisesse, assim. Então, nesse ponto até aí tudo bem, mas de resto ele tá dizendo que foi tudo ruim. Mas não padecia a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba, que era o amigo dele. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa pode imaginar que não houve míngua nem sobra. Então, tipo, ele quer dizer que, somando as coisas positivas da vida com as coisas negativas da vida, elas são iguais. Ele não tirou, tipo, tanta negatividade nem tanta positividade. Foi a mesma coisa. Então, a mesma coisa não ter vivido. É basicamente isso que ele tá querendo dizer. E imaginará mal. Ah, não, pera. Essa parte aqui. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e que eu saí quite com a vida. Então você diz assim, ah, ok, ele teve tantas experiências positivas quanto negativas, ele saiu, ok, na média, né? Aí ele diz, e imaginará mal, porque ao chegar desse outro lado, então, tipo, depois que ele morreu, quando ele chegou do outro lado, né? Ele achou um pequeno saldo, então ele achou uma coisa positiva na vida, então ele descobriu que tinha uma vantagem, tipo, que as coisas negativas e positivas, quando ele equivaleu, sobressaiu a positiva. Olha só qual é a positiva. Que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos.
não transmitir nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, qual é o ponto positivo que ele viu na vida? Não ter tido filhos, porque aí ele não passou desgraça para a próxima vida. Não é pesado? É muito pesado, porque aqui o que ele tá querendo dizer é que ele não teve uma vida boa. Tipo, ele teve uma vida ruim, ele não casou, não realizou nada do que ele queria ter realizado. Ele morreu. Quando ele morreu, que ele chegou do outro lado, ele descobriu que a única coisa boa realmente que ele fez, né, na vida foi não ter tido filho. Porque daí ele não passou desgraça, tristeza, não deixou uma outra criatura viva viver o desgosto que era estar aqui. Eu achei muito pesado. Você tem que pensar do ponto de vista que também é uma realidade. Porque às vezes a gente tem muitos sonhos na vida e muita gente não consegue realizar isso. Aí você diz assim, poxa, valeu a pena? Sabe, é uma coisa muito reflexiva. Tipo assim, eu tô fazendo o que eu queria estar fazendo? Se eu morresse hoje, teria pontos positivos, teriam pontos negativos? Eu estaria, tipo, sei lá, eu me sobressaí? Eu tive uma vida legal? Ou eu teria mais coisas negativas a falar? Sabe, ele deixa isso. E ele diz que o fato dele não ter tido filhos foi uma coisa boa. Porque ele não passou isso, tipo, esses questionamentos, essa tristeza, essa desgraça, né? Não passou, segundo a própria frase dele, que foi: não tive filhos e não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. A miséria humana, né? Não miséria financeira, porque ele tinha dinheiro. Então é uma coisa assim bem pesada de você refletir. Machado é incrível em fazer reflexões, incrível. Você lê os livros dele assim com os olhinhos brilhando e chorando também às vezes, né? Mas com os olhinhos brilhando assim pensando, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Ou meu Deus, sim, isso é válido até hoje em dia. É incrível. Então, realmente, quem não leu esse livro, leia, é muito bom. Você vai achar muito triste, mas ele é muito bom. Não recomendo a pessoas que gostam de finais felizes, mas, enfim, vamos para o próximo. O próximo, eu deixei aqui já na ordem, é Quincas Borba, que era o melhor amigo dele. Ele fez um livro separado porque ele gostou muito do personagem de Quincas Borba e resolveu fazer um livro separado. Não vou falar da história do Quincas Borba, mas só para vocês entenderem, Quincas Borba é esse aqui, e ele tinha esse cachorrinho que também se chamava Quincas Borba. Tem um motivo, mas não vou explicar, porque também não quero, tipo, dar spoiler da história inteira, só do final, porque eu sou dessas, eu só dou spoiler do final. Então, basicamente, o que acontece com Quincas Borba? Ele enlouquece, como vocês já sabem, em Memórias Póstumas, ele fica doido, ele tem uma semidemência, ele surta, ele enlouquece mesmo, realmente ele pira, fica doido. Na realidade, não é doido tipo, ele é engraçado, ele é doido, ele fica louco mesmo. E o que acontece é que ele morre sozinho, sem amigo nenhum e na loucura. Então, na cabeça dele, ele morre achando que ele era alguém. Só que ele não tinha ninguém. Ele estava sozinho. E é muito triste você pensar que, tipo, nos últimos momentos dele, ele não tinha ninguém. Porque ele tinha dinheiro no início. Ele tinha bastante dinheiro, então tinha amigos. Só que depois ele não tinha mais. Então você fica pensando assim, poxa, Machado, não precisa dar na minha cara tantas vezes, eu já entendi, eu já sofri esse tapa em Memórias Póstumas, não precisa aqui outro tapa, mas você leva outro tapa. Porque ele termina, e são duas mortes, um capítulo seguido do outro, são duas mortes seguidas, tanto do Quincas Borba humano quanto do Quincas Borba cachorro. E você fica tipo, precisava? Não precisava, mas termina exatamente assim. Poucos dias depois morreu o Quincas Borba. Não morreu súdito nem vencido. Aí ele cita aqui que ele, tipo, teve uma pequena agonia antes de morrer, o que deixa as coisas um pouco mais tristes, assim, poxa, ele sentiu dor quando ele tava morrendo, enfim. Aí ele colocou uma coroa na cabeça dele. Só que não era uma coroa de verdade, ele achava que tava pondo uma coroa. Ele botou nada na cabeça dele. E ele tinha uma frase que ele falava o tempo inteiro, que era ao vencedor as batatas. Ele morre sem concluir essa frase. Então ele termina assim. Pôs a coroa na cabeça, uma coroa que não era ao menos um chapéu velho ou uma bacia, onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, senhor, ele não pegou em nada, levantou nada e cingiu nada. Então ele só fez assim, tipo, achou que tinha uma coroa na mão dele, não tinha nada. E ele só via insígnia imperial. Ele via, não tinha nada ali. Era ele, um bichinho, tadinho. Aí ele cita um pouco mais sobre como estava a roupa dele na cabeça do Quincas Borba, diz: o esforço que fizera para erguer meio corpo não durou muito. O corpo caiu outra vez.
O rosto conservou porventura uma expressão gloriosa. Guardem a minha coroa, murmurou. Ao vencedor... Acabou. Ele não consegue terminar a frase que ele mais fala, que é o vencedor as batatas. Ele não termina e ele morre antes de terminar essa frase. E é muito triste porque você sabe o impacto dessa frase no livro. E no capítulo seguinte, que é o último, ele fala: queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente. Fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois, que é o cachorro dele, que também se chamava Quincas Borba. Então os dois morreram. Os dois tiveram mortes tristes e sozinhos. Então eles não tiveram ninguém para estar com eles naquele momento e nem para dar um alívio, sabe? Um morreu louco e o cachorro morreu procurando o dono. Então são mortes muito tristes e ele literalmente dá na nossa cara o tempo inteiro nesse livro. Muito bom, eu recomendo a leitura, só que tem um final muito triste. Vamos para o próximo. O próximo é Sob Asas, que aqui também vai da minha interpretação. Eu não sei se vocês achariam esse livro triste, né? Mas o que acontece? É sobre essa garota aqui, e ela é uma garota normal, humana, e acontece que o anjo da guarda dela se apaixona por ela, desce do céu pra vir pra cá, porque ele quer conhecer ela e lá. Aí eles têm toda uma história, tipo, desde o momento em que ele chega, que ela conhece ele, que ele admite que é um anjo, aquele processo todo, não sei o quê. Aí eles se apaixonam. Se apaixonam loucamente, assim, tipo, muito. Ela fica louca por ele louco por ela, só que eles não podem ficar juntos porque ele é um anjo, tem que voltar pro céu. Aí tem toda uma treta lá e tal. Só que o que acontece? No final do livro, ela tá no hospital, porque aconteceu um rolê que eu não vou explicar, né? Porque aqui o meu lance é só dar spoiler do final. Ela tá no hospital e ele diz que precisa ir embora. Só que antes dele ir embora, eles meio que se casam, sabe? Tipo, na parte de cima do hospital. Eles se casam meio que, tipo, não tem um padre nem nada ali pra oficializar, né? Mas eles são anjos, então Deus tá vendo, seria nesse sentido. Deus tá, tipo, oficializando, vamos dizer. Aí eles se casam, e depois que eles se casam, ele vai embora. Só que ela fica muito triste. Aí ela pergunta, tipo, eu não poderia morrer pra ir com você? Aí ele fala, não, eu não me sentiria, tipo, feliz se você morresse só pra me acompanhar, você ia perder toda a sua vida, né? Só que o que acontece? Depois que ele vai embora, ela passa o tempo inteiro pensando nele. Então, tipo, não é uma vida... Eu não sei se eu considero uma vida bem vivida, porque o tempo inteiro quando ela fraqueja, ela pensa nele. Ela não vai casar porque ela gosta dele. Sabe? Tipo, ela não vai ter nenhum outro relacionamento porque ela já é casada com ele. Então, tipo, ela vai esperar o momento de morrer pra poder se encontrar com ele no céu. E o tempo inteiro ela fica dizendo que no início ela ficou triste, mas depois não. Só que ela se contradiz, sabe? Porque ela diz, não, eu chorei um pouco no início, mas depois passou. E hoje eu entendo que o nosso amor só vai crescer e que um dia vamos nos encontrar e não sei o quê. Só que ao mesmo tempo que ela diz isso, ela fica falando, todas as vezes que eu tentei desistir, eu lembrava dele, todas as vezes que não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, desistir no sentido de desistir mesmo de alguma coisa ou desistir da vida? Sabe? Aí, tipo, eu ficava assim, porque no final inteiro, do livro inteiro, desse último capítulo, ela fica só falando sobre isso, tipo, como ele era e como ela sente saudade, não sei o que. Ela fica, eu desejaria vê-lo de novo, mas eu sei que eu não posso. Eu espero que você esteja me ouvindo, porque eu lembro muito bem do dia em que você se foi e retomou o seu caminho, e eu sei que você não vai voltar. Então, tipo, ela fica o final do livro todo falando sobre isso. Aí ela continua assim, muitas vezes eu tenho medo de perder o meu caminho, porém eu sei que você está comigo. Você chegou tarde demais e me deixou muito cedo. Aí, tipo, continua. Aí ela fala, então eu deixei partir. E agora é justo que saiba que toda a verdade em meu coração, em toda a verdade que meu coração não teve coragem de dizer. Mas em uma manhã, tudo afinal voltou ao normal. O sol brilhou mais forte, que foi quando ela, tipo, percebeu que tava tudo bem, que ela ia encontrar com ele de novo depois e não sei o quê. Aí vem o porém. O sol brilhou mais forte, ou pelo menos foi o que me pareceu. Assim como houve instantes em que tudo mudou inesperadamente, nunca se esqueçam de que em suas vidas vai haver muitas ocasiões em que uma tempestade vai se transformar magicamente no arco-íris, e o que parecia impossível vai se tornar realidade. O tempo pode nos separar, mas eu prometo, Caio, eu sempre te amarei. Então ela vai viver o resto da vida dela querendo se encontrar com ele. Então, tipo, desejando morrer, vamos dizer assim. Não, tipo, eu quero morrer agora, eu quero morrer, sabe? Não nesse sentido, mas, tipo, pra acabar, pra ela poder encontrar com ele no céu.
Então, eu não sei se eu considero esse final legal, porque eles vão passar o resto da vida dela, no caso, separados, ela se lamentando porque não pode vê-lo de novo, e tipo, pensando, ah, mas foi uma coisa boa, a gente vai se reencontrar, mas eu não sei, eu não considero isso um final feliz, sinceramente. Se você considera, acha fofo, porque eles vão se encontrar depois, porque eles se casaram, tudo bem. Deixa aí nos comentários se você acha que esse é um final legal. Eu considero um final ruim, não que o final seja ruim mesmo, tipo, um final triste, tipo, meio frustrante, sabe? Enfim. E vamos agora pro último, pro oitavo e último livro. Por favor, pilha, não caia. Que é Dom Casmurro. Eu tenho aqui duas versões. Eu vou mostrar nessa daqui, porque tem uma capinha mais bonitinha do que essa que é só laranja. Dom Casmurro todo mundo conhece também do maravilhosíssimo Machado de Assis. Ele escreveu essa história que acho que todo mundo conhece, né? Que tem o Bentinho, a Capitu, e que o lance do final é Capitu traiu ou não Bentinho? Só que não é só isso. Tipo, o final da história, ele é muito triste, porque o Bentinho, ele tem um filho com a Capitu, né? Que na cabeça dele, porque eu acredito que ela não traiu, mas aí é a opinião minha. Mas enfim, na cabeça dele, ele acha que o filho dele, que é o Ezequiel, não é parecido com ele, é parecido com o melhor amigo dele. E aí vem toda aquela desconfiança e não sei o quê. Só que ele se torna uma pessoa horrível. Tipo, ao ponto de não querer mais a esposa, porque acha que ele traiu. Quando a Capitu morre, ele fica, ê, alegria. Tipo, gente, era o amor da sua vida. Tipo, alegria, sabe? Apesar de que ele continua apaixonado por ela, mesmo depois que ela morre. Só que ele não quer admitir. Tipo, ele não quer admitir que gosta dela ou que, tipo, se importou com isso. Ele fica tipo, ah, ela morreu, que triste, ó, alegria. Sabe? Tipo, não tem um sentimento assim, ah, eu chorei e não sei o que. Não tem. Não tem. E, tipo, quando o filho dele morre, o Ezequiel, ele foi fazer umas explorações, eu não lembro exatamente em que país, mas ele saiu do Brasil. Eu vou dizer que foi Egito, mas eu não sei se foi no Egito, tá? Gente, eu posso ter errado nesse ponto, que eu não me lembro o país, mas ele foi fazer lá umas escavações, deixa eu ver se tem aqui. Não, acho que não tem aqui. Deixa eu ver. Nanana. Ah, Jerusalém, tá aqui. Ele foi fazer umas pesquisas e tal lá, aí ele comenta nesse capítulo. Não houve lepra, mas há febres por todas as terras humanas, sejam velhas ou novas. 11 meses depois, Ezequiel morreu de uma febre tifoide e foi enterrado nas imediações de Jerusalém. Aí você pensa, tá, o menino morreu. O menino adorava ele. Tipo, pai, não sei o que, nananã, empolgado e tal. Ele morreu, ele simplesmente, sabe, tacou assim o... Ai, não me importo, que se dane, morreu, agradeço a Deus por ter morrido. Ele realmente diz isso, tipo, ele mandou um dinheiro só pra enterrar. Aí ele diz assim, tipo, como ele recebe, né, a notificação de que o filho dele morreu, né? Aí tem dizendo na lápide dele, tu eras perfeito em teus caminhos. Aí ele vai verificar o texto depois e tem assim, como quisesse verificar o texto, consultei a minha Vulgata e achei que era exato, mas ainda tinha um complemento. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia de tua criação. Aí olha aí o surto dele. Parei e me perguntei calado. Quando seria o dia da criação de Ezequiel? Ninguém me respondeu. Eis aí mais um mistério para juntar aos tantos desse mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Você recebe a notícia de que seu filho morreu? Aí você fica pensando, mas será se era meu mesmo? Será se esse menino que tanto gostava de mim, não sei o que, morreu? Tipo assim, ele não tem empatia, ele janta bem e vai pro teatro. Ele recebe a notícia que o filho dele morreu, ele vai jantar e depois vai pro teatro. Tipo assim, que tipo de pessoa em sua sã consciência, sabe? Tipo assim, quando eu li isso aqui. Aí ele continua no capítulo seguinte, né? Deixa eu ver se é nesse aqui. Pronto, aqui. Ele começa a citar algumas coisas de encontrando com outras pessoas, não sei o que, e no último capítulo ele diz: e o resto? Agora, por que que nenhuma dessas caprichosas, porque no capítulo anterior ele estava falando de algumas mulheres que ele se encontrou, por que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração, que é a Capitu? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Tipo, todo mundo sabe que ele era louco por ela, né? Louco mesmo, louco por ela. Mas não é esse propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro de Mata Cavalos,
ou se essa foi mudada por aquele efeito de algum caso incidente. Então, tipo, no final ele só fica pensando assim, mas será se aquela Capitu que eu tanto amei é a Capitu que me traiu? Ou será se ela, tipo, se transformou numa nova pessoa e eu não percebi que a minha Capitu era agora uma nova Capitu? Sabe? Tipo, ele fica repetindo isso e não sei o quê. Aí ele diz no final, bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos. A saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, que é tipo a primeira amiga dele seria Capitu, e o maior amigo dele é o melhor amigo dele, que ele acha que a Capitu traiu ele. Tão extremos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. Então ele acaba o livro jurando por Deus que a Capitu traiu ele com o melhor amigo dele. A terra lhe seja leve, porque os dois estão mortos, né? Então ele fica tipo, que a terra que vocês foram que vocês foram enterrados seja leve com vocês, não seja tão ruim, né? Vamos à história dos subúrbios. Aí ele acaba. Ele acaba isso só, ele passa o resto da história todinha só falando que a Capitu traiu, que não sei o que. Então, na minha concepção, o Bentinho surtou da cabeça. Ele tá com sérios problemas e que, tipo, ele fica... Porque, assim, mesmo que você tenha uma certa desconfiança, você não vai passar o resto da sua vida se martirizando por isso, sabe? Ele deseja que as pessoas, tipo, ele desejou o mal, sabe? Tipo assim, quando o filho dele morre, vamos dizer, tá, mas podia não ser o filho dele. Mesmo assim, você não fica feliz porque uma pessoa morreu. Ele jantou bem e foi ao teatro. Sabe? Tipo, é um final muito triste pra essa história, porque a Capitu morre, o melhor amigo dele morre, o filho dele morre, e ele continua na loucura. Então, tipo, é um final, não é um final frustrante, porque é um final que você já imagina, mas é um final triste. Eu acredito que muitas pessoas devem ter achado também. Enfim, são esses 8 livros aqui que eu queria falar com vocês, que são os livros que eu considero. Existem, na verdade, outros, mas eu poderia fazer uma parte 2 futuramente. São os 8 livros que eu considero tristes, com finais tristes, frustrantes ou trágicos, né? Que eu tinha falado no início. Enfim, se vocês assistiram até aqui, por favor, deem um like, se inscrevam no canal, comentem também, compartilhem com seus amigos, famílias e seus inimigos também, sei lá, se vocês tiverem. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!